Fala pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast, do meu podcast, o Pode Ser. E hoje eu vou trazer um convidado extremamente especial para mim, tanto na minha carreira profissional quanto na minha vida pessoal. Ele foi um grande mentor, um grande formador da minha área da subespecialização, que foi a andrologia. Passei um bom tempo com ele e também com o Dr. Eduardo Berteiro em São Paulo, dando os meus primeiros passos nessa carreira de andrologista, nos cuidados intensivos com a medicina sexual e com a infertilidade dos homens que nos procuram. Hoje eu estou aqui com meu grande amigo, Rafael Ambar. O Rafa tem toda a sua formação em São Paulo, no IANSP, teve a sua formação na andrologia dentro da Faculdade de Medicina da ABC, depois ficou um período grande também lá em Cleveland Clinic, e trouxe para nós e trouxe para mim grande formação na área da andrologia, assim como ele tem formado tantos outros médicos que estão aí atuando nesta área. Rafa, muito obrigado por você estar aqui, é um prazer poder estar contigo e com certeza vai ser uma conversa, um bate-papo muito legal. Obrigado você, obrigado pelo convite. Estou feliz e honrado de estar aqui com você como colega e amigo hoje e com certeza vai ser ótimo. Ótimo. Rafa, para a gente dar um pontapé inicial nisso que a gente hoje conhece como uma subespecialização dentro da urologia, então, para vocês que não sabem, para o médico se formar urologista, ele precisa fazer cirurgia geral, depois ele precisa fazer a sua especialização em urologia e a gente tem caminhos a mais também que a gente pode trazer dentro da urologia, como a andrologia, como a uro-oncologia, como a uroginecologia, mas hoje nós vamos falar a respeito do que é a andrologia e o que um andrologista faz. O que você pode falar para nós sobre isso? Bom, andrologia é a área da urologia que se dedica à medicina sexual masculina e à infertilidade masculina também. Existe um certo conflito nisso, principalmente quando a gente compara a formação do andrologista no Brasil com a formação do andrologista fora do Brasil. Então, aqui no Brasil, muita gente faz só a área de medicina sexual, até porque a área da infertilidade exige um mercado e uma formação um pouco diferentes. Fora daqui, a andrologia em geral engloba, na maioria das vezes, as duas coisas, as duas atuações, tanto a medicina sexual quanto essa infertilidade masculina também. Então, posso dizer que todo urologista pode também exercer essa área da andrologia, mas claro que a gente precisa de um treinamento mais técnico, teórico, para que a gente possa atuar dentro dessa área, correto? Poder, sem dúvida, todo mundo pode. Acho que nem todo mundo está capacitado para isso. Se a gente olhar as residências no Brasil, e hoje são quase 90 residências no Brasil inteiro, se não me engano, eu acho que a área mais deficiente, ou uma das mais, é a andrologia. Então, muitos urologistas saem da residência prontos para atuar na urologia geral, mas ainda com um gap grande na formação de andrologia, e é por isso que a gente procura fazer a subespecialização. Hoje você faz parte da chefia da Sociedade Brasileira de Urologia dentro da andrologia, né? Você atua muito inteiramente diante disso daí, tanto da infertilidade quanto da medicina sexual. Como que você vê hoje, então, a atuação dos profissionais urologistas que tendem a encaminhar por essa área, pela andrologia? Bom, hoje eu sou vice-coordenador do Departamento de Medicina Sexual da Sociedade Brasileira de Urologia, da Seccional de São Paulo. O que eu acho é que a nossa área tem crescido muito, a gente acompanhou isso. No início, as salas dedicadas à andrologia nos nossos congressos eram uma das menores e tinha pouca gente, pouca procura. Hoje não cabe gente, né? Não cabe, hoje em dia tem gente no corredor assistindo às aulas, então eu acho que existe um interesse que é crescente, é exponencial na andrologia, muito por causa da procura. Eu acho que os homens hoje se cuidam mais, então existe essa procura maior nos consultórios e isso faz com que mais colegas estejam se dedicando à andro também. Rafa, então a gente tem uma gama muito grande, né, de problemas relacionados a tanto a parte sexual quanto a parte da infertilidade também. Eu vejo muito dentro do consultório o quanto tem crescido os casais em busca dessas questões de fertilidade. Então, dá uma explanada geral de como que os pacientes têm chego para você, os sintomas, o que eles vêm procurar dentro de um consultório de um médico especialista, de um andrologista como você. Bom, eu acho que a gente tem esses grupos bem divididos, né? Então tem o homem que muitas vezes vem acompanhado da parceira ou do parceiro, mas que na maioria das vezes vem sozinho, se queixando de uma disfunção sexual, seja uma disfunção erétil, ejaculação precoce, o que for.
E na maioria das vezes, então, ele chega sozinho e a gente muitas vezes traz a parceria num segundo momento. E tem o homem da infertilidade conjugal, que esse sim, quase 100% das vezes vem com a esposa ou com o parceiro, se for um caso de reprodução assistida no casal homoafetivo, e aí ele vem se queixando já de uma dificuldade para engravidar. Hoje o que eu tenho visto é uma mudança já nesse momento da procura. Então, o casal que está tendo dificuldade para engravidar, ele vem mais cedo nos procurar. Ao mesmo tempo, o casal tem vindo até antes de começar tentativas de gestação, porque quer já fazer uma avaliação inicial, ter certeza de que está tudo bem, antes de começar a tentar engravidar. E mesmo nos casos de disfunção sexual, também o homem tem vindo cada vez mais cedo, já percebendo uma disfunção erétil inicial ou uma disfunção ejaculatória inicial, e ele já quer cuidar disso e não deixar isso complicar demais, né? Sem que isso interfira muito na vida dele. Uhum. E Rafa, como tem sido esses casos de pacientes com problema de ereção que têm procurado você? É somente em um primeiro momento que eles têm um problema de ereção e logo eles vão e buscam um andrologista em si? Ou são pacientes que já estão recorrentes a isso, ou que fizeram uma cirurgia de próstata, por exemplo, e eventualmente te procuram para fazer o implante de uma prótese peniana? Ou é uma miscelânea de tudo isso daí que a gente acabou de falar? Eu acho que tem uma miscelânea, Rafa, mas eu acho que o que eu percebo é uma tendência do homem mais jovem em procurar mais cedo. Então, ele já fica preocupado quando ele começa a perceber uma dificuldade de manter ereção ao longo da relação. Às vezes ele tem ereção satisfatória, mas no ato penetrativo ele perde, ou ele sente pelo menos uma diminuição da rigidez. E eu acho que o homem mais jovem, ele vem procurar antes. O homem que já está numa idade um pouco mais à frente, 55, 60 a mais, esse homem eu acho que ele ainda é um pouco mais resistente, e daí ele vem com um quadro de disfunção erétil já mais estabelecido, já conta pra gente que está trazendo isso há alguns anos, né? E claro, o paciente que tem a disfunção erétil por uma causa cirúrgica, por exemplo, a cirurgia de câncer de próstata, aí eu acho que ele já vem encaminhado, né? Muitas vezes ele já sabe que aquela complicação pode acontecer depois da cirurgia, ele espera ali algum tempo contando com a ideia de que a fisioterapia vai ajudar e pode mesmo ajudar em alguns casos, a reabilitação, mas depois de um tempo ele vê que a coisa não está andando e aí quando isso acontece ele nos procura. Nos procura. E quando esses pacientes te procuram, me procuram também, o que você costuma oferecer a esses pacientes? Quais são os tratamentos que ali naquele momento temos um problema de ereção, identificamos muitas vezes que não tem algo relacionado à parte psicogênica, mas pode ter, mas que tem alguma coisa orgânica. O que hoje na nossa gama de tratamento a gente pode oferecer para esse paciente até que está nos ouvindo agora aqui? Bem, eu acho que a primeira coisa é a gente fazer uma anamnese bem feita e entender qual é o problema real. Eu percebo muito que, às vezes, o homem vem trazendo uma ideia de que ele está sem desejo sexual e o problema é justamente o oposto. O desejo está perfeito, ele tem vontade de namorar, tem vontade de ter relação, mas ele não responde, não tem ereção. E aí ele entende aquilo como uma falta de libido, quando na realidade a situação é outra. Então, acho que a gente precisa entender bem essa situação, esse é o primeiro ponto. Agora, nessa situação que você está colocando, onde a gente fecha um diagnóstico de disfunção erétil, que não tem um componente psicogênico, é uma disfunção erétil orgânica, a gente procura estruturar isso, né, estruturar esse tratamento em algumas etapas. Então, a primeira etapa é educar estilo de vida, principalmente, e orientar que esse homem tem que fazer atividade física, muitas vezes precisa perder peso, a gente precisa avaliar questões hormonais, principalmente testosterona total e testosterona livre, são pontos importantes. Outro ponto, num segundo momento, é pensar em tratamento medicamentoso, já nesse conjunto de condutas, de tratamentos, conjuntos de estratégias. E aí a gente tem os inibidores da 5-fosfodiesterase, sildenafila, tadalafila, que são os principais, e vem surgindo novos remédios por aí. A gente pode pensar em associar para esse paciente hoje, fora do Brasil, fala-se muito em associar terapia de onda de choque, né? Ainda é uma realidade muito pouco utilizada aqui no nosso meio, mas que tem pesquisas cada vez mais a esse respeito, e daí a gente tem a opção
quando nada disso dá certo, ou teve efeito colateral, ou não funcionou, ou o paciente não se adaptou, a gente pode pensar na terapia de injeção intracavernosa, que é, para quem não sabe, aquela onde o próprio homem vai injetar uma medicação no pênis com uma agulha bem pequenininha no ato da relação, praticamente poucos minutos antes, e que vai, na maioria das vezes, funcionar e conferir uma boa ereção. E quando nada disso funciona, ou quando aquele homem quer uma solução definitiva, não se adaptou, se sente constrangido ou incomodado com esses tratamentos, a gente tem o tratamento cirúrgico, que é o implante da prótese peniana. Excelente, Rafa. E a gente tem visto muito, com certeza você também, a utilização da tadalafila para ganho de performance, né? Ou para ganho de performance sexual, a turma tem usado para achar que faz uma vasodilatação e vai para academia e vou ficar mais forte com isso. E a gente sabe que não é para isso que a gente indica esse tratamento. Então, fala um pouquinho sobre as questões do uso da tadalafila, por que a gente usa, a ação que ela tem, né? E o desejo que a gente quer que a gente faça no paciente que tem problema de ereção. Bom, a tadalafila é um desses medicamentos que a gente chama de inibidor da 5-fosfodiesterase, e o papel dela é de fato fazer uma vasodilatação. E é verdade que essa vasodilatação não acontece só no pênis. Tanto é que é muito raro, mas tem gente que usa para problemas vasculares de outros órgãos, né, de outras causas. Acontece que a ação que a gente deseja dela é uma vasodilatação peniana para melhorar a qualidade da ereção, especialmente nos homens que têm uma dificuldade do fluxo sanguíneo no pênis. Então, pensando principalmente naqueles homens que já têm uma deficiência arterial, muitas vezes, que já não tem uma circulação peniana adequada, e com esse aumento do diâmetro do vaso sanguíneo, você vai aumentar o fluxo de sangue que chega no pênis, e você consegue com isso melhorar a qualidade dessa ereção. A minha percepção, honestamente, é que essa ideia da academia, ela virou uma desculpa, né? Então, hoje a gente vê muito homem jovem que talvez não precisasse, talvez ele tenha uma questão psicológica associada à disfunção erétil, talvez ele tenha uma ansiedade de performance que está cada vez mais comum, que é o medo de falhar, fazendo com que ele tenha essa disfunção erétil, e daí ele se apoia no uso da tadalafila, que se fosse uma coisa muito esporádica, em alguém que não tenha nenhum outro problema de saúde, talvez não gerasse tanto transtorno. O problema é que isso gera muitas vezes uma dependência psicológica, não é uma dependência química, a gente sabe que é um remédio que não vicia, Certeza. mas gera uma certa dependência psicológica e faz com que depois ele tenha dificuldade de ter relação sem o uso da medicação. E aí, aquilo que era para ajudar acabou te tornando refém. E isso tem sido muito comum, né? Ter utilizando essas medicações como uma muleta mesmo, ou pelo fato de que ele já falhou uma vez, ele não quer falhar novamente, e realmente isso daí tem sido uma desculpa. Estou usando para academia, mas na verdade ele quer estar pronto para o momento que aquilo aconteça, porque a gente não consegue cronometrar quando vai acontecer, a não ser que seja em outros aspectos, as questões da infertilidade, por exemplo, que você faz um coito programado, isso é outra história. Mas eu acredito que tem crescido cada vez mais esse cunho de ordem psicológica atrapalhando as questões da ereção nos homens por N fatores, ou por ansiedade, ou por depressão, e aí tem questão do trabalho, tem questão, às vezes tem uma família que ele precisa entregar alguma coisa dentro de casa, então a gente tem que tomar muito cuidado, isso que o Rafa falou é extremamente importante. É uma medicação que faz sim uma vasodilatação sistêmica, mas que a utilização dela é para um problema de ereção inicial, moderado, então a gente tem que tomar cuidado como a gente vai utilizar, porque também tem seus efeitos colaterais, né? A gente pode combinar com efeitos colaterais não tão desejáveis para o homem, que muitas vezes abandona até o tratamento, e aí a gente pode, eventualmente, homens que não já utilizam uma medicação que não está respondendo, aí a gente pode partir para outros tratamentos, como as injeções ou mesmo uma prótese peniana. Especialmente, só para complementar, porque acho que as pessoas também têm pouca noção sobre dosagem. É um remédio que vende sem receita, então muitas vezes eles tomam sem acompanhamento médico, e aí às vezes esse homem está até enfrentando efeitos colaterais da medicação que poderiam ser evitados, ou está tendo um resultado aquém do esperado com a medicação que também poderia ser corrigido, porque não usa direito. Então, assim, houve uma banalização que a gente precisa dar um passo para trás e ajeitar isso. E não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil, porque hoje você tem muito dentro da mídia social falando sobre isso, pessoas falando de maneira errada, quantidade de miligramagem errada, como utilizar, então
a gente precisa que nós profissionais também levemos essas informações, que é isso que a gente está fazendo aqui, para que a pessoa que está servindo esse problema, que muitas vezes só escuta através de um podcast ou na rádio e não procura o profissional, então a gente tem que trazer essas informações corretas. E quando você falou um pouco sobre a questão da reabilitação, a gente tem várias maneiras de fazer uma reabilitação peniana, por exemplo, pós-cirurgia de próstata, nada muito bem estabelecido, mas eu costumo fazer bastante no consultório, pacientes que operaram próstata, que vão passar por aquele período, né, em que o nervo que estimula a ereção, ele vai ficar adormecido, então a gente precisa dar substrato para que ele seja estimulado, utilizando medicação, fisioterapia, injeções intracavernosas. Como que é o seu dia a dia no cotidiano desses pacientes, Rafa? Bom, eu acho que eu preciso começar dizendo que, pessoalmente, eu acredito na reabilitação, Certeza. mas eu acho que a gente tem que deixar claro para as pessoas que nem todo mundo acredita. Não existe um consenso de que a reabilitação realmente vai mudar o desfecho. O que eu acho que a gente percebe é que a reabilitação tem um papel, principalmente, de acelerar essa recuperação. Mas se a gente esperasse mais tempo, talvez a gente fosse chegar na mesma posição, Sim. né? Então, o que a gente quer é acelerar a recuperação do nervo, isso que a gente chama de neuropraxia, que é esse nervo, né, meio dormente, em função da manipulação da cirurgia. E a gente quer, então, que isso se recupere mais rápido. O que eu faço com o paciente pós-prostatectomia, geralmente? Eu indico a tadalafila diária para esse paciente, com o objetivo de já estimular uma recuperação da ereção. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o pênis é um músculo, né, entre outros tecidos, o principal é musculatura lisa, e esse músculo ele precisa trabalhar. A gente tem ereções espontâneas ao longo da vida normalmente, que vão se perder ou vão diminuir muito nesse período de pós-operatório da cirurgia de próstata. Então você quer estimular isso cada vez mais, você quer aumentar o fluxo sanguíneo, então a tadalafila ajuda nesse sentido e a gente já começa ela bem precocemente. Eu acho que vale, nem todo mundo tem paciência, mas para quem tem, eu acho que vale fazer a terapia a vácuo. A gente percebe sim um encurtamento, uma diminuição do tamanho do pênis depois de alguns meses pós-prostatectomia radical, e isso é uma das coisas que mais incomoda o paciente, né? Num primeiro momento ele não está concentrado naquilo, ele está concentrado no câncer, e é claro que essa é a prioridade, ele quer tratar uma doença maligna, mas na hora que baixa o estresse e ele começa a se preocupar com qualidade de vida, esse encurtamento incomoda muito. Então, eu acho que é interessante usar o vácuo também nesse cenário. A onda de choque nesse cenário não mostra muita efetividade, então eu acho que está pouco indicada e cada vez menos indicada no mundo para esse paciente pós-cirurgia de próstata. E o que eu costumo fazer assim, é transicionar a medicação oral para a medicação injetável um pouco mais precoce. Então, depois de alguns meses, se eu já aumentei dose da medicação, se a gente está fazendo medicação oral 2, 3 vezes por semana e não está tendo efeito, né, além da tadalafila diária, eu já transiciono para a injeção intracavernosa para tentar recuperar mais rápido essa atividade sexual, não só pela ereção, mas porque o casal também vai perdendo intimidade com o tempo, né? Esse relacionamento vai ficando às vezes afetado por ficar tantos meses sem ter um contato sexual. Então, eu tento entrar com a injeção mais precoce para a gente tentar recuperar isso. E claro, se no final desse período, com vácuo, com injeção, com medicação oral, a gente não conseguir resultado, aí a gente precisa caminhar para uma cirurgia de prótese. Que aí é a grande pergunta que os pacientes vão falar pra gente. Ô doutor, mas qual que é a melhor? Qual que é a melhor prótese? Qual que eu coloco? Eu quero saber um pouco mais. Eu vou colocar aquela da bombinha, né? Ou eu vou ficar com aquela que todo momento o negócio fica duro ali. E aí? Eu não vou poder ir pra praia, não vou poder usar uma sunga. Isso vai me incomodar. Eu tenho uma netinha que toda hora ela tá no colo do vô, ela quer brincar. E como que você aborda esses pacientes assim, Rafa? Bom, é uma pergunta difícil, né? E acho que a gente tem que individualizar a decisão. Então, existem dois tipos de prótese: a prótese peniana maleável, que é aquela que deixa o pênis ereto 24 horas por dia. Por um lado, ela é muito mais prática, porque o paciente está sempre pronto para ter relações. Por outro lado, ela tem esse possível desconforto social. E tem a prótese inflável, que é o que mais se usa no mundo. A prótese inflável, a grande vantagem dela é que ela permite o estado de flacidez
e de ereção, então é mais fisiológico, ao mesmo tempo é uma cirurgia maior, uma recuperação um pouco mais demorada e exige uma adaptação do paciente, ele tem que aprender a usar, que não é difícil, mas que exige um pouquinho de esforço, algumas semanas de adaptação, de treino, para que ele aprenda a ciclar a prótese, né? Inflar e desinflar essa prótese. Mas eu acho que isso que você falou é o mais importante, é entender quem é esse homem e qual é o contexto que ele está, para a gente perceber as diferenças e ver se ele vai se incomodar. Tem homens que não querem passar pela necessidade de aprender a mexer na prótese, ele não quer ter que ficar manipulando para inflar na hora que ele vai ter relação, ele prefere uma situação mais prática, em que ele esteja excitado e que ele consiga ter relação prontamente. E tem homens que vão ter essa preocupação social, da sunga, da praia, do neto no colo, tem homens que trabalham na área da educação, a gente atende, né, por causa do serviço público onde a gente atua, professores, diretores de escola que passam por essa situação de não quererem se expor ao risco de serem flagrados com uma ereção e ter que explicar que na verdade aquela ereção é porque ele tinha uma prótese semirrígida e não porque estava excitado num momento impróprio, vamos dizer. Então é isso, precisa de uma conversa muito boa, inclusive com a parceria também. Porque também eu acho que a parceria precisa entender que uma prótese maleável não necessariamente significa que não exista desejo na relação, que esse paciente não esteja excitado na hora que vai ter relação. Então essas dúvidas surgem na hora que a gente oferece a cirurgia para o paciente, né? As parcerias elas sempre se preocupam com isso, né? Mas doutor, e aí? Ele vai estar pronto lá, mas ele ainda vai ter o desejo. Então, essa explicação de que o desejo, o libido é uma situação e que problemas de ereções são outras situações, é importante que a gente também frise no consultório. Não é porque ele vai ter um reestabelecimento da ereção que ele não vai desejar a parceria, que ele não vai querer mais a procurar. Pelo contrário, o que a gente vê é que o índice de satisfação depois que você faz o implante de uma prótese peniana, seja por qualquer questão, ela é beirando 100% para os pacientes. Quando bem indicado, o índice de satisfação é super alto, né? E o que esse paciente que a parceria está com medo de que eu não vou mais saber se o meu marido está de fato excitado ou não, porque agora ele tem uma prótese, no fundo é justamente o contrário, é justamente esse o nosso receio, né? Nunca indicar uma cirurgia de prótese para alguém que de fato tenha um distúrbio de desejo sexual hipoativo, alguém que não queira de fato ter relação, porque esse vai ser um paciente insatisfeito. Para esse homem buscar a parceira ou parceiro para ter uma relação, além da ereção, ele precisa querer. Se ele não quer, não tem prótese que resolva, né? Então é isso que eu costumo orientar e tranquilizar a parceria nesse sentido, para entender que o desejo vai estar presente, senão realmente não rola. Rafa, às vezes uma dúvida que a turma tem é o seguinte: poxa, doutor, e se eu colocar uma prótese e eu não gostar daquele modelo? Coloquei uma prótese inflável, uma prótese que não é barata no Brasil, custeei ela, paguei, o trabalho foi impecável, não tive nenhum problema. Doutor, eu não me adapto, eu não consigo inflar a prótese, eu não consigo desinflar, eu não quero isso aqui, eu quero colocar uma maleável. Eu consigo trocar ela? Consegue, sem problema. A troca de prótese é possível, tanto da inflável para maleável, quanto da maleável para inflável, né? O que eu acho é que, no caso da inflável para maleável, às vezes faltou treinamento. Então, falta às vezes ele ter um pouco mais de paciência, treinar com a gente no consultório, a gente explicar, porque isso muitas vezes resolve. Além disso, se ele quiser num primeiro momento testar e deixar essa prótese inflável inflada o tempo todo, também é uma opção. É claro que com o tempo ela tende a ter uma falha mecânica se você não ciclar, mas é possível. Agora, o que a gente vê mais é a situação contrária, né? O paciente que coloca uma maleável, ele fica com ela e está satisfeito por alguns anos, mas depois essa questão social às vezes começa a incomodar um pouco e ele quer fazer o upgrade e colocar uma prótese inflável agora. E daí é uma cirurgia que não só dá para fazer, como é uma cirurgia relativamente tranquila de se fazer, né? Bem mais tranquila mesmo. E tem outros dois incômodos que eu vejo bastante, mas claro que é você que vai responder isso pra gente, que são as questões de sensibilidade. Tem muitos pacientes que às vezes falam que eles perdem um pouco da questão da sensibilidade e também as questões da espessura.
que eles acham que a unidade deles acabam ficando mais fina quando eles colocam a prótese peniana. Existe uma maneira de você trabalhar com isso daí, ou é algo que realmente a gente precisa orientar os pacientes que pode acontecer, que isso pode ser algo esperado, que a sensibilidade em um determinado momento ela pode retornar, e que para as questões de espessura, e a gente ainda vai entrar nesse tema, a gente também pode ter algo a se fazer. Perfeito. Bem, eu acho que as duas coisas são verdades, né? Então, tanto a gente precisa orientar o paciente que a prótese não foi feita para aumento peniano, então, na grande maioria das vezes, existe uma correlação entre o tamanho o que a gente chama de pênis flácido esticado, né? Então, pegar o pênis sem a prótese, esticar ele bem, e geralmente é nesse comprimento que ele vai ficar no pós-operatório da prótese, mas isso não é uma garantia. Se esse paciente tem uma fibrose, por exemplo, que é trabalhada na hora da cirurgia, você pode até conseguir algum ganho de tamanho, mas a gente não consegue prever se vai acontecer e quanto vai acontecer. E também existem casos em que esse pênis pode encurtar um pouco com o implante da prótese. Não é comum, mas pode acontecer. Então o paciente precisa estar ciente disso. Isso com relação ao comprimento. Com relação à circunferência, eu percebo que os pacientes com prótese inflável, no longo prazo, eles tendem a ficar mais satisfeitos com a prótese inflável do que o paciente da prótese maleável. De fato, alguns pacientes com prótese maleável, depois de um período mais longo, percebem o pênis um pouco mais afilado. Então, eles perderam um pouco o diâmetro peniano, e às vezes o pênis até fica menos cilíndrico, né? E num formato mais de elipse. Então isso às vezes incomoda algumas pessoas, e é aí que a gente hoje pode entrar com outras tecnologias para tentar resolver isso. De qualquer forma, para o paciente que já tem uma fibrose ou que já tem um encurtamento do pênis antes de colocar a prótese, a gente pode trabalhar isso também. Então, colocar esse paciente numa terapia de onda de vácuo, dependendo do caso, usar extensores penianos antes da cirurgia, se já houver uma fibrose ou uma doença de peronia associada, são casos em que a gente consegue trabalhar um pouquinho o pré-operatório para que na hora da cirurgia a gente consiga colocar a maior prótese possível, e eu acho que isso contribui para a satisfação dele também, né? Com certeza. Então, o que a gente precisa entender é isso realmente que o Dr. Rafael explicou pra gente. Prótese peniana não é para ganho de comprimento, a gente não vai usar a prótese para que você procure aumentar o tamanho do pênis. Ela é para tratar um problema de ereção e para devolver para você a capacidade de penetração durante uma relação sexual com a sua parceria. E o que a gente coloca é o tamanho do pênis medido dentro do consultório. Claro que existem pacientes que pelo desuso, por uma fibrose, por uma doença de peronie, acaba tendo encurtamento da haste, aí você tem técnicas durante o intraoperatório que você consegue fazer quebra de fibrose, você consegue fazer incisões que vão relaxar e aí devolver o comprimento natural e habitual antes desses problemas que o paciente teve, e que também essa queixa da prótese maleável em que o pênis fica parecendo mais fino, ela realmente acontece porque você não consegue expandir a túnica do pênis, ao contrário da prótese inflável, que como é um sistema totalmente hidráulico, você através do bombeamento você consegue ter uma expansão maior do que numa prótese maleável. Mas ambas são para os pacientes motivos de satisfação após um procedimento, não só para ele, mas como para sua parceria. Então isso vocês têm que ficar gravado. Não procurem um especialista para que ele faça técnicas de aumento peniano com prótese peniana. Se isso for dito, a gente precisa desconfiar, a gente precisa realmente dar um passo para trás e entender que a prótese peniana não é para isso. Claro que salvo algumas situações como essa que a gente falou. E se eu puder fazer um adendo, já que nós estamos aqui advertindo, né, e tentando levar um pouco de informação, outro ponto é não aceite e desconfie da ideia de que a prótese peniana serve para melhorar a ereção que você já tem. Isso não existe, e a gente tem recebido pacientes, esses sim, insatisfeitos, porque eles têm uma ereção natural já boa, muitas vezes nem precisavam de remédio e receberam uma indicação de implante de prótese peniana como se ela fosse fazer um boost da sua ereção, né? Um bônus, melhorar aquela ereção que você já tem. A prótese não foi feita para isso, muito pelo contrário. E aí, realmente, a gente vai ter um problema nesse caso. Sim. Então, é muito importante estar atento a isso, porque a gente tem alguns profissionais no mercado que às vezes fogem um pouco das indicações clássicas de cirurgia, né? Com certeza, Alf. É importante a gente dizer e alertar os pacientes que procuram a gente quanto a isso.
né? E quando a gente fala, mudando agora para outro cenário, outra tecnologia, mas se mantendo aí nas questões penianas, hoje a gente tem dentro do nosso consultório, do seu dia a dia, eu sei que tem, porque treinei com você também essas técnicas, junto com o Paul Perito, que detém a técnica que é a técnica para aumento de volume, de diâmetro. O Eduardo Berteiro até gosta de falar quando eu uso volumização peniana, uma vez ele me disse. Então a gente, através de uma técnica chamada Urofil, que é uma técnica patenteada pelo Dr. Paul Perito de Miami, que é um dos maiores nomes da andrologia, um dos maiores implantadores de prótese peniana, que ficou bastante tempo desenvolvendo essa técnica, que através de uso de um ácido, que é o ácido hialurônico, que nós temos esse ácido na pele mesmo, então é biocompatível conosco, a gente pode então lançar a mão de uma técnica de volumização, que é o ganho do diâmetro peniano com a colocação de ácido hialurônico através de um procedimento rápido, a gente faz dentro do consultório mesmo, que traz para esses pacientes que procuram então um aumento do diâmetro. O Rafa faz bastante lá em São Paulo, isso tudo, e existe muitos pacientes procurando a gente por essas questões da estética genital, né, Rafa? E qual é esse paciente que te procura lá? Bom, esse paciente, eu acho que assim, é o homem jovem ou de meia idade, não vejo muito paciente, geralmente paciente de até 60 no máximo, é raro eu pegar paciente com mais de 60 buscando esse tipo de técnica, né? E é o homem que, na grande maioria das vezes, ele sabe que ele está buscando um procedimento estético. Ele sabe que ele está buscando um procedimento para melhorar a autoimagem, o modo como ele se enxerga, e não para melhorar a ereção. Ele já vem orientado. No começo a gente tinha essa dúvida. Sim. Será que a gente vai receber muito paciente que vem achando que esse procedimento é para melhorar a ereção e não tem nada a ver com ereção? Mas não, ele vem orientado, ele sabe o que ele está buscando, ele tem ereção boa, ele tem atividade sexual normal e ele quer melhorar essa autoimagem, tanto o modo como ele se enxerga, quanto o modo e a autoconfiança de como ele se coloca quando sem roupa na frente da parceria. Então, é o homem que se incomoda de usar uma sunga, é o homem que se incomoda com as famosas síndrome do vestiário, né? E que ele tem um pênis de tamanho normal, a gente precisa colocar isso, né? Porque Comprimento é normal. Comprimento é normal, se ele não tivesse normal, ele seria um micropênis, e o micropênis é outro tratamento. É um tratamento cirúrgico, é um tratamento muito maior, que não é estético, é funcional, porque de fato aquele pênis é pequeno. Então ele tem um pênis de tamanho normal e a gente informa ele que o tamanho é normal, mas ele gostaria de ter um pênis mais volumoso, um pênis com um diâmetro maior, um pênis que ele se sinta mais confortável de mostrar para as pessoas, ainda que não seja uma exibição voluntária, mas nessa situação de uma consulta médica, de um vestiário, de piscina, ou mesmo na relação sexual quando ele vai ficar nu, porque tem homem que não quer ficar nu sem estar em ereção ainda. Ele sabe que o pênis dele ganha tamanho e ganha grossura quando ele está em ereção, e ele fica esperando ter a ereção plena para então poder se despir, porque ele não quer aparecer com o pênis flácido, porque ele acha que é muito fino ou muito retraído. Então esse é o homem que nos procura para isso. Certo. E esse colega que nos procura, esse nosso paciente, para fazer um procedimento de estética genital, de harmonização peniana, de volumização peniana, ele pode fazer em qualquer lugar, com qualquer profissional, ou ele deve procurar um profissional urologista, o andrologista, que tenha uma técnica certificada e padronizada e reconhecida? Acho que isso é muito importante porque o preenchimento peniano não surgiu no Brasil quando nós começamos a fazer. Ele já existia no Brasil, mas ele era feito sem uma técnica padronizada, ninguém tinha resultados de como isso era feito, e a gente pegava nos nossos consultórios muita complicação, e complicações por vezes graves. E isso levou com que a sociedade médica e os nossos conselhos de medicina advogassem contra as técnicas de estética genital, porque a gente só tinha problema. Então, eu acho que o Paul Perito, que é um cara que a gente admira muito, ele trouxe essa mudança
essa virada de chave para a urologia, não só nos Estados Unidos onde ele atua, mas para a gente aqui, porque nós estivemos, tanto eu quanto você, em curso com ele, a gente aprendeu a técnica e eu não conheço nenhuma outra técnica sendo ensinada para urologistas que tenha esse tempo de desenvolvimento de mais de 10 anos dele testando na prática e trazendo abertamente os resultados dele. Então isso faz com que a gente tenha confiança. Naquele momento em que aquilo era novidade para a gente aqui no Brasil, a gente aprendeu que com essa técnica, com esse tipo de produto, a gente podia ter segurança e entregar um resultado satisfatório, que as pessoas fiquem felizes. Então acho que isso foi o mais importante. Então a gente não pode agora fugir disso. A gente tem que manter, eu acho que eu faço isso e com certeza você também, se manter dentro daquilo que a gente foi treinado para fazer, que é a técnica padronizada, usando um produto de qualidade, porque existe hoje uma invasão de ácidos hialurônicos no mercado e tem muito ácido hialurônico que depois não responde à enzima quando você precisa ter quando você tem uma complicação, que não fica tão bem adaptado e integrado no tecido onde a gente está inserindo esse produto. Então, precisa ter produto de qualidade, precisa ter técnica padronizada para que a gente possa fazer as coisas com segurança. Uhum. Eu falo para os pacientes que não é só injetar um ácido para volumizar o pênis. Você precisa fazer um trabalho artístico também ali. Então, se você não tiver com o produto adequado, com a técnica adequada, você, ao invés de trazer algo que vai harmonizar realmente, aquilo vai acabar deformando a sua unidade, que é um órgão único, precioso para o homem, precioso para aquele paciente que está trazendo, para a sua parceria. Então a gente tem que entender que dentro da técnica, além disso também, existe um consenso para definir qual é o melhor material, e com certeza a gente tem muitos bons materiais, mas hoje tem uma definição por um material específico para você utilizar, mas que seja um material que tenha uma densidade adequada, que tenha suas características adequadas, que você consiga fazer toda a modelagem para que aquilo fique realmente harmonioso para o paciente que busca fazer isso daí com a gente. Eu acho inclusive que essa é uma dúvida do paciente sobre o tipo, né? O paciente que vem um pouco mais estudado e hoje tem muita informação na internet sobre o tipo do ácido hialurônico. E eu costumo explicar que o ácido hialurônico é usado, por exemplo, para aumentar lábio. E você não quer ter o pênis com a consistência do lábio. O ácido hialurônico também é usado no glúteo, por exemplo, para quem quer aumentar glúteo. E você não quer, você quer ter um glúteo que seja mais firme, mas você não quer ter um pênis que seja firme, consistência dura o tempo todo, quando ele está flácido, por exemplo. Então a gente precisa de uma densidade intermediária, que são tipos específicos de ácido hialurônico que vão dar pra gente. A gente precisa de um produto que seja desenhado para esse uso genital masculino e não qualquer tipo de ácido hialurônico, né? E precisa de um profissional que conheça a anatomia do pênis. Eu acho que isso é fundamental. Se você vai fazer um procedimento no pênis, você precisa fazer com quem conhece a anatomia do pênis. Você vai fazer um procedimento no rosto, você precisa fazer com um profissional que conhece a anatomia do rosto. E é por isso que o urologista, especialmente o andrologista que tem experiência em cirurgia peniana, é, na minha opinião, o profissional recomendado para fazer um implante de ácido hialurônico, um preenchimento peniano, uma volumização, como quer que a gente chame isso, um engrossamento, técnica de aumento, enfim, tem que ser feito com quem sabe dessa anatomia. Sim, né? Com certeza. E esse procedimento, que é um procedimento que a gente já falou, ele é estético, consultório, ambulatorial. Ele é para todo mundo. Então qualquer paciente que sentar com você fala: doutor, eu vim aqui porque eu quero dar uma aumentada, eu quero fazer uma surpresa lá para minha parceria, eu chego lá, eu sento na sua cadeira, eu posso fazer. Com certeza não. Então acho que a gente precisa perceber se esse paciente tem alguma questão psicológica por trás, né? Então existe o que a gente chama de transtorno dismórfico corporal, que é uma alteração psicológica, psiquiátrica, muitas vezes, em que esse paciente nunca está feliz consigo mesmo, ele tem uma distorção da autoimagem e esse paciente não vai ficar feliz nunca. Ele precisa passar por um tratamento e um acompanhamento da saúde mental dele antes da gente pensar em fazer um procedimento estético. Isso não é só para preenchimento peniano, isso vale para qualquer cirurgia plástica, qualquer tratamento estético. O médico que vai fazer esse tratamento precisa estar
estar atento a esse tipo de situação. Outra situação que a gente precisa é adequar a expectativa, porque tem paciente que acha que vai sair do procedimento, nossa, amanhã vou ser o Kid Bengala, né? Cano de PVCzão. Não vai. Então a gente precisa entender e explicar, olha, o que eu posso te propor é isso, o que o tratamento vai te oferecer é isso. É isso que você quer? Você vai ficar feliz com isso? Então, beleza, vamos em frente. Caso contrário, você precisa reconversar. Precisa entender a anatomia, se não tem nenhuma distorção anatômica naquele pênis que vai dificultar o procedimento. Por exemplo, um paciente que tem um excesso de prepúcio muito importante, que é uma coisa do dia a dia, mas que a gente sabe que para o procedimento de preenchimento peniano vai atrapalhar muito. Então, às vezes vale a pena conversar sobre fazer uma postectomia, cirurgia que se usa para fimose, que é a cirurgia para retirada desse excesso de pele, para que a gente tenha um resultado melhor do preenchimento depois. E tenha uma qualidade melhor de vida até, num segundo momento. Então a gente precisa entender também um pouco a situação desse paciente antes de indicar o procedimento. Certeza, Ralf. E também explicar para eles que não é um procedimento definitivo e duradouro para a vida inteira. Existe uma porção que vai ser reabsorvida daquele produto, claro que não é 100%, uma parte, vamos se colocar entre 30% e 40% daquele ácido em 9 meses a 1 ano vai ser reabsorvido e que ele pode refazer outras aplicações no futuro. Então, eu falo para o paciente, as mulheres vão até o cirurgião plástico, dermato, elas fazem um preenchimento labial, na face, algumas situações, mas não é uma única vez, né? Elas vão refazendo isso daí ao ponto que elas se sentem desconfortável com aquilo que ela fez, que ela se achou bonita e que vai voltar. Então, realmente, sendo um procedimento estético, é algo que não lida somente com a imagem, mas com a autoestima, com a autoconfiança, e você precisa escolher um profissional adequado para isso tudo. Eu acho que também dentro disso que você está falando, a gente precisa explicar que o fato do procedimento ser reversível, ele não é uma desvantagem, ele é uma vantagem, né, de não ser um procedimento definitivo, porque ao mesmo tempo que você vai uma vez por ano, ou retornar em 6 meses, ou enfim, alguma coisa entre 6 e 18 meses, você vai retornar para fazer um retoque, e esse retoque é numa quantidade muito menor do que a gente fez na primeira vez, então esse é um ponto um pouco chato, porque exige essa continuidade do tratamento e até do investimento, mas ao mesmo tempo é isso que faz o procedimento ser seguro, porque se você tiver uma complicação, você consegue reverter, não é um material sintético que vai ficar no seu pênis para sempre. É um material que permite que a gente faça correções, inclusive de irregularidades, e justamente essa é a principal vantagem que a gente tem do ácido hialurônico quando a gente compara com outros preenchimentos, com PMMA, gordura, enfim, e outros materiais que são piores ainda, como silicone, por exemplo. E também frisar que o principal aspecto da volumização e dessa harmonização é no estado flácido do pênis. Não é para o paciente no seu estado ereto ganhar mais volume ainda, não é isso. Mas é para aquele paciente, síndrome do vestiário, não tira a roupa, não consegue ficar nu na frente da parceria, é incomodado visualmente com aquilo que ele vê quando o pênis está em estado flácido. Então, quando você ganha esse volume no seu estado flácido. Claro que na hora da ereção, aquilo tem um produto ali, aquele material vai se expandir junto, então pode ter esse ganho perceptível, né? Então, você que está buscando isso daí, é importante que você ouça essas orientações, busque um profissional que esteja treinado através dessa técnica, que é uma técnica chamada Urofil. Urofil não é o produto, é a técnica que a gente faz, existe uma padronização nessa técnica, e você pode buscar os profissionais que são certificados nessa técnica para poder fazer esse procedimento e fazer de uma maneira segura, adequada, num ambiente totalmente confortável para aqueles pacientes que realmente buscam essa técnica. Eu vejo resultados excelentes, pelo menos com os meus pacientes, com certeza você também vê resultados excelentes, não só esteticamente falando, mas a gente vê uma mudança de mentalidade que o paciente traz, de autoconfiança, isso é muito bacana pra gente que lida com essas questões sexuais. Até na disponibilidade dele pro sexo, né, eu acho que ele se sentindo mais confortável, isso aumenta esse desejo, aumenta essa disponibilidade para relação sexual, tem alguns estudos mostrando que aumenta
aumenta até, não aumenta, mas melhora até o desempenho sexual do ponto de vista de ejaculação precoce, que melhora porque diminui a ansiedade. É claro que não vai ser para todo mundo, mas existe esse benefício indireto ainda por cima. Com certeza, Rafa. E eu vejo que hoje as questões estéticas da parte genital ela tem aumentado muito as buscas dentro do consultório. Não só para as questões da volumização e do preenchimento peniano, mas também, por exemplo, para uma cirurgia que é tão simples de se fazer, que a gente já fez tanto na nossa vida de urologista, que é a postectomia, que hoje você tem um dispositivo, que é um grampeador, em que em poucos minutos ali você consegue trazer para o paciente a resolução desse aumento do prepúcio, dessa fimose que incomoda eventualmente por machucar na relação, por fazer fissuras, por acumular muita secreção que pode dar um mau cheiro ou não, mas que é um paciente que também se preocupa com essas questões estéticas e que através de um dispositivo você consegue grampear, né? Você consegue remover aquele tecido que está em excesso, fazer um grampeamento e traz uma cicatrização excelente e que hoje eu tenho feito no consultório esse procedimento. O que você tem feito na sua prática também, Rafa, relacionado a essas questões da fimose, da cirurgia, enfim? Bom, eu acho que o grampeador, para gente que está acostumado com tecnologias muito maiores, quando a gente viu, né, quando eu vi a primeira vez, eu achei até uma coisa muito simples, eu achei uma bobagem, para ser honesto. E depois que eu testei e comecei a usar, eu acho o grampeador fantástico, porque é uma cirurgia muito mais confortável, muito mais rápida, muito mais simples. Você não precisa se submeter à internação hospitalar, aquela burocracia de convênio, de hospital, alta médica, etc., centro cirúrgico, né? É um procedimento que gera uma satisfação muito boa, porque esteticamente a cicatriz fica melhor, fica superior à cirurgia convencional, não complica tanto com inchaço, hematoma, infecção, né? Então eu acho que é fantástico o uso do grampeador. Eu acho que a gente vai começar a fazer a postectomia com grampeador assim, de maneira rotineira, e talvez eu enxergo isso substituindo a cirurgia convencional, né, com bisturi e ponto cirúrgico, porque é isso, a recuperação é muito boa, o resultado é muito bom, e claro que para casos específicos, onde você está fazendo a postectomia não por um excesso de pele ou por fimose, mas por uma doença, porque tem uma lesão sugestiva de um câncer, etc., aí é diferente, mas isso é uma minoria da minoria dos casos, vamos dizer que isso corresponde a provavelmente menos de 10, menos de 5% das cirurgias. Então, para a grande maioria, eu acho que o grampeador é um avanço excelente. Eu também acho que é uma tranquilidade para o paciente não ter todas essas questões de internação, burocracia, uma anestesia. Claro que a gente faz com anestesia no consultório, mas nada de uma raquianestesia, uma anestesia geral, e o resultado é impressionante. E o paciente não tem dor, né? O paciente não tem dor, é impressionante assim o que se faz. Se fosse na minha época, quando eu operei, quando eu era jovem, eu falava, vamos fazer desse jeito, porque com certeza seria muito mais bacana. Então, eu acho que traz um resultado importante para o paciente, menos inchaço, menos sangramento, não fica aquela cicatriz que parece uma tampinha de garrafa, né? Então, é um aspecto estético muito legal. Então, vejam o quanto que a parte da medicina sexual, o tanto que o andrologista pode contribuir para esses pacientes que nos buscam por problemas de ereção. A gente falou de remédio oral, a gente falou de injeção, a gente falou de prótese peniana, a gente falou do preenchimento peniano, falamos da postectomia, podemos falar da vasectomia minimamente invasiva com um dispositivo chamado Madagete, onde você não vai ter uma agulha picando ali para poder fazer a anestesia, você não vai ter grandes incisões na região escrotal para poder fazer a ligadura do ducto deferente, incisões tão pequenininhas que você faz, o paciente sai confortável, volta às atividades do dia a dia, não depende do convênio ficar autorizando, e passa no psicólogo, e autoriza no cartório. Então hoje a gente tem uma gama tem um arsenal de tratamento para poder oferecer para esses pacientes extremamente grande. Então a gente tem esse paciente no consultório, o Rafa tem esse paciente no consultório, você que está nos ouvindo, provavelmente você pode ter algum problema desse, então basta você buscar o profissional que seja adequado para tudo isso daí. Então, se hoje você vai no Google, você consegue achar, você vai no ChatGPT, você vai achar. Então às vezes o paciente procura, não, doutor, estava procurando um andrologista, não sabia que eu poderia encontrar em Ribeirão. Então a andrologia nada mais é do que uma subespecialidade dentro da urologia, que lida com todas essas questões sexuais que a gente falou e outras tantas que a gente pode falar, mas que lida também
vem com um assunto extremamente delicado e que vem aumentando bastante dentro do nosso dia a dia, que são os problemas de fertilidade. Com certeza você tem visto isso, você também trabalha em clínicas de reprodução, assim como eu, e eu vejo muito pacientes hoje buscando as questões de fertilidade por alguma ou outras alterações específicas. E o que você tem visto hoje na sua prática clínica, assim, Rafa? Bom, a infertilidade ela é reconhecidamente, né, um reflexo da sua saúde global, na grande maioria dos casos. Então hoje, a gente tem uma vida que tem uma quantidade de estresse muito mais alta, a gente tem uma população que consegue se cuidar menos, a gente tem poluentes ambientais numa intensidade muito maior do que tinha no passado, obesidade é uma epidemia, então isso tudo são fatores que fazem com que você tenha mais homens inférteis no mundo do que você tinha antes. É uma situação que já está comprovada que hoje a quantidade de espermatozoides que a gente ejacula, né, a gente que eu digo raça humana, população ocidental em geral, é uma quantidade menor do que os homens ejaculavam em média há 50, 60 anos atrás. Então, eu acho que por todos esses fatores isso vem crescendo. E outro fator que é muito presente na atualidade e que contribui para esse aumento da infertilidade é o abuso da testosterona, né? O uso de anabolizante nas academias, a busca por um ganho estético, ganho de massa muscular a qualquer custo. É óbvio que a gente quer que o paciente faça musculação, que os homens se cuidem, que tenham uma boa massa magra, todo mundo quer isso, mas não a qualquer custo, né? Então, essa frequência muito exagerada do abuso de testosterona, especialmente em idades mais precoces, que a gente tem visto até em alunos do ensino médio, eu acho que isso também é um fator importante no nosso meio que tem aumentado muito o índice de infertilidade. Para vocês entenderem, então, que o problema de fertilidade não é só da mulher. Porque todo mundo acha, eu não consigo ter filhos, é a minha mulher que não consegue gerar uma criança, mas não é isso. Existe esse 50-50. Problemas de mulher existe sim, mas o homem também contribui para que isso aconteça. Então hoje o abuso de testosterona é uma epidemia mesmo, o abuso, o mau uso, não saber utilizar a testosterona, existe sim as suas indicações para isso, existem as terapias de reposição de testosterona e a gente não está condenando, pelo contrário, o Rafa faz reposição de testosterona, eu também faço reposição de testosterona, indicamos aos nossos pacientes, até porque esse combustível para o homem, em determinado momento, ele é necessário, a gente precisa fazer para esses pacientes, mas no momento em que o paciente deseja ter filhos, ele é uma contraindicação absoluta, porque ele vai incapacitar o seu testículo de produzir espermatozoides por um determinado tempo e muitas vezes de uma maneira definitiva. Então esse alerta ele tem que chegar até você e você saber, se eu quero ter filhos, não é testosterona que vai ajudar você a melhorar a sua testosterona ali que você mede, às vezes está baixa. Claro que o hipogonadismo a gente pode tratar de outras maneiras e ele é até tratável dentro de um cenário de fertilidade para melhorar a qualidade, quantidade dos espermatozoides, mas não vai ser com testosterona, vão ser de outras maneiras. Perfeito, eu acho que isso é importante até para a gente colocar assim muito claramente para o pessoal que está nos vendo, nos ouvindo. Existe uma pesquisa de anos atrás nos Estados Unidos mostrando que 30% dos urologistas americanos indicava testosterona para quem estava querendo engravidar e não conseguia, o que é um erro, mas essa é uma pesquisa antiga. A Sociedade Brasileira de Urologia tem tentado fazer um levantamento desse no Brasil, e aparentemente a nossa sensação enquanto urologistas é que a gente tem ainda um número muito alto de urologistas que indicam terapia de reposição de testosterona para homens que estão com infertilidade. E a gente precisa deixar esse alerta que não é só para os pacientes, é para os nossos colegas que não têm às vezes o hábito de tratar o paciente com infertilidade, porque esse é um paciente ainda mais específico, que realmente não passa com todo mundo, de que isso é um erro. Né? A gente vai piorar ainda mais a fertilidade dos pacientes se a gente fizer isso. Com certeza, Rafa. E entender também que muitos dos homens que nos procuram têm uma doença silenciosa, mas que é a principal causa das alterações de fertilidade no homem, que ela é tão fácil de ser vista ou não fácil de ser vista no exame físico,
mas que pode ser confirmada por um ultrassom, e ela é uma causa identificável e tratável, que é a varicocele. E muita gente não sabe o que é isso, não identifica, não entende, que às vezes está passando por alguns outros colegas há 1 ano, há 2 anos, e nenhuma avaliação de exame físico foi feita. E saber que a varicocele é a principal causa de alterações da qualidade e da quantidade dos espermatozoides, e que se a gente identificar, a gente consegue tratar. Fala um pouquinho pra gente sobre ela, Rafa. Bem, varicocele é um nome para quando a gente tem varizes nos testículos. Então, varizes são aquelas veias insuficientes, tortuosas, dilatadas, como muita gente tem varizes nas pernas, por exemplo. Eu costumo falar para os meus pacientes, tem gente que tem varizes na região perianal, a gente chama isso de hemorroida, tem gente que tem varizes na região dos testículos, a gente chama isso de varicocele. A varicocele, ela é muito comum, mais ou menos 10 a 15% dos homens vai ter varicocele, desses homens que estão com dificuldade para engravidar, vai ter varicocele. Então, é uma situação em que, em aproximadamente 40% dos casos, então 40% dos pacientes que têm varicocele vai enfrentar alterações no espermograma e vai enfrentar dificuldade para engravidar, seja por uma diminuição da motilidade, seja por uma diminuição da quantidade de espermatozoides ou até por aumento da fragmentação de DNA espermático, que é um parâmetro de qualidade desses espermatozoides. E ela é muito discutida no nosso meio hoje por algumas razões. Primeiro, porque você falou muito bem, Rafa, é uma doença tratável e a principal causa reversível de infertilidade. Segundo, porque a varicocele é tempo dependente. Quanto mais tempo de varicocele, maior a chance de você ter alterações na sua produção de espermatozoide. E hoje os homens deixam para ter filhos numa idade um pouco mais avançada, um momento mais tardio, fazendo com que a gente se depare mais com essa situação da infertilidade por causa da varicocele do que acontecia há 50 anos atrás, por exemplo. Então, é um assunto que a gente precisa orientar. A varicocele, se ela for muito acentuada, ela pode ser percebida, né, pelo próprio paciente no toque da região escrotal, mas com certeza ela é muito fácil de ser diagnosticada no exame físico do médico. Então basta pensar nessa hipótese e examinar o paciente. Com certeza. E eu vejo também, Rafa, uma outra situação que a gente tem enfrentado com mais frequência, claro que a gente que lida com isso daí no dia a dia, na nossa semana, são os pacientes que chegam para a gente com azospermia, né? Seja uma azospermia de uma causa obstrutiva ou não obstrutiva, mas aquele cenário que o paciente pega o seu primeiro espermograma e ele vê que não tem nenhum espermatozoide, é uma situação que desespera não só ele, mas a sua parceria, o casal, e eles já vêm com centenas de informações, às vezes informações que são corretas, mas às vezes informações que não são corretas. E como que você lida aí na sua prática clínica com esses pacientes que chegam pra gente com esse problema? Eu acho que a azospermia, ela gera um baque, né, para o paciente, para o homem, porque a gente tem o conceito de que a fertilidade é uma coisa natural, produzir espermatozoide, ele está ejaculando, ele está imaginando que ele tem espermatozoide naquele sêmen que ele está ejaculando, então é realmente um susto quando ele recebe esse espermograma zerado, né, que é a azospermia. Acho que a gente precisa explicar que a azospermia ela tem possíveis causas. Então, você já falou muito bem, a azospermia pode ser dividida em azospermia obstrutiva. O principal exemplo disso é a vasectomia, mas aí é claro que o homem sabe que ele fez a vasectomia, ele está azospérmico por causa disso. Mas essa azospermia obstrutiva pode acontecer por infecções, por exemplo. E tem a azospermia não obstrutiva, que é o quadro mais grave, onde ele realmente não produz espermatozoide. Isso pode acontecer por alterações hormonais, alterações genéticas, infecções passadas no testículo, traumas, cirurgias anteriores, né? Então a gente precisa fazer aí a parte difícil, que é identificar a causa dessa azospermia, para que a gente possa explicar se ela tem tratamento ou se a gente tem que ir direto para um procedimento de reprodução assistida. Então vejam que são várias causas dentro desse cenário, causas identificáveis, algumas causas que são idiopáticas, que muitas vezes a gente não consegue chegar a uma identificação do porquê aquilo está acontecendo, e existem vários manejos para a gente poder fazer o tratamento dessas possíveis causas que vão acontecer. Varicocele está no meio delas.
E é uma causa extremamente importante. E quantos pacientes que você já não tratou da varicocele, que estavam tentando engravidar, pacientes que fizeram às vezes tratamentos de reprodução assistida 1, 2, 3 vezes, que nós operamos a varicocele, melhoramos a condição hormonal, fizemos toda a terapia de recuperação desse eixo hormonal e os pacientes engravidaram de maneira natural. Isso é muito legal, porque eu acho que é importante o pessoal entender que a correção da varicocele, ela serve nos 2 cenários. Tanto quando a gente está buscando gestação natural, e daí você vai melhorar a qualidade, vai melhorar a quantidade de espermatozoide, isso vai naturalmente aumentar a chance da gestação natural, mas mesmo para o homem que já tem uma indicação de reprodução assistida, já tem uma indicação de um tratamento de fertilização in vitro, por exemplo, por uma causa feminina, mesmo assim, o tratamento da varicocele pode aumentar a chance de sucesso deles nesse tratamento de reprodução assistida. Então, não foge, né? Uma coisa não exclui a outra. É importante a gente deixar isso claro. E deixar também os pacientes cientes que a zoospermia não é o final da linha, né? É só um início de um processo investigativo. É só um início de você e da gente como profissional tentar entender o porquê daquilo está acontecendo. Então você, casal que está tentando engravidar e a sua parceira, ela tem menos que 35 anos, a gente deixa um tempo de 1 ano em que vocês possam tentar, mas se isso está chegando próximo àquele ano e não aconteceu, você precisa buscar um profissional que tenha essa capacidade de tentar identificar. E se você tem a sua parceira acima dos 35 anos, a gente reduz isso daí para 6 meses, para poder entender aonde está o problema, seja na esposa, seja no seu esposo, e aí a gente vai conseguir lidar com um tempo hábil para que a gente possa identificar as causas, tratar as causas. Então vejam que a gama de prováveis causas ela é extremamente grande, né, Rafa? E essa mudança, né, do tempo que você comentou, de uma mulher que tem menos de 35 versus mais de 35, ela acontece porque a idade feminina é o principal fator de dificuldade para engravidar. Então, uma mulher com menos de 35 anos, a gente pode ser um pouco mais flexível e dar mais tempo para eles. Quando ela tem mais idade, quanto mais idade ela tiver, na realidade, mais a gente precisa ser ágil na definição de um tratamento e em começar esse tratamento, porque muitas vezes a gente perde aquela janela de tempo que a gente tem e aí realmente essa mulher pode já estar numa situação onde ela já não tem mais uma boa reserva ovariana, ela não tem mais óvulo suficiente nem para fazer um tratamento de reprodução humana, muitas vezes, né? Muito, muito bacana, né, essa especialidade. Eu sou apaixonado por fazer o que a gente faz, a parte da andrologia. Ao tempo que eu pude acompanhá-lo e de brinde, a primeira vez que a gente se viu em São Paulo, a gente falou que você estava indo para a cirurgia do Eduardo Berteiro e eu lembro de ver somente ele em congressos, tudo. Falei, poxa vida, a gente conseguiu aí ter toda essa parte profissional sendo aumentada dia a dia, a passo, em cirurgias, em conversas, em congressos. Então, quando a gente busca a nossa profissionalização, a gente tem que se espelhar em grandes pessoas, em grandes profissionais. E você, paciente que está buscando um bom tratamento, também deve fazer dessa mesma maneira. Ter segurança do profissional que você busca, saber com que ele lida, quais são as referências que muitas vezes ele utiliza. Então, vocês viram que dentro dessas questões tanto da saúde sexual quanto da fertilidade masculina, você tem muito o que fazer, você tem muito o que identificar, você tem muito o que tratar. Então a jornada ela é longa, não é resolvida muitas vezes em um único momento. Os casais de infertilidade são casais que a gente acompanha aí 1 ano, 2 anos, né? Se bem que se for muito antes disso daí a gente fica super feliz por eles, mas entender que o profissional ele está aqui para auxiliá-lo, para ajudá-lo. A gente não está aqui para fazer nenhum mal, a gente não quer fazer uma medicina que faça mal a alguém, a gente quer fazer uma boa medicina. E dentro dessa especialidade que é a andrologia, eu vejo o quanto a gente precisa ser, além de médico, a gente precisa ser muito humano, porque a gente precisa de uma boa conversa, a gente precisa se colocar muitas vezes no lugar daquele paciente ou daquele casal que realmente está nos procurando. Então hoje ter o Dr. Rafael Ambar, né, o Rafa como um amigo já aqui, é extremamente especial para mim. Foi um prazer enorme, Rafa, a gente poder estar conversando aqui. Eu agradeço você por estar aqui hoje. Claro que já a gente vai ter
uma baita de uma cirurgia difícil para fazer um implante de uma prótese peniana num paciente com esse grau de fibrose, múltiplas manipulações anteriores. Então a gente precisa ter profissionais desse gabarito, assim como o seu, para a gente poder encarar desafios como esse. Então, quando a gente busca referências como você para se profissionalizar, a gente encontra um caminho mais fácil, mais facilitado, mas não que não vai ter desafios ao longo do caminho. Então, você que está nos assistindo e que hoje tem algum desses problemas que a gente conversou, são profissionais assim que você tem que buscar. Então, Rafa, além do agradecimento, eu quero que você deixe também um recado para essa turma que está passando por problemas como esses, todos que a gente falou, e como que eles podem chegar até a gente, e quem são os profissionais que ele deve buscar. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Eu fico orgulhoso com a sua trajetória, com o seu desempenho. Eu acho que você se tornou um andrologista completo, você atua nas duas áreas e atua bem, a gente acompanha um o trabalho do outro, então posso dizer isso com segurança. Parabéns pela iniciativa de estar fazendo um podcast como esse, chamando, né, outras pessoas para conversar, para falar, para levar informação. É uma função do médico, né? Em geral, a gente poder levar essas informações. Então, Rafa, parabéns, eu acho que você é um baita andrologista e eu acho que o que a gente precisa falar para as pessoas é que a medicina evolui e evoluiu muito nos últimos tempos. Não dá para a gente achar que todo médico é capaz de tratar tudo de uma maneira, né, com excelência, e também não dá para achar, portanto, que todo urologista vai ter condição de tratar com excelência esses problemas todos que a gente comentou. Então, se você tem uma questão relacionada à medicina sexual ou infertilidade, você tem que procurar um andrologista que tenha experiência nesse tipo de assunto para que você tenha o melhor tratamento possível. E daí, é claro que a gente tem uma opção excelente aqui, que é o Dr. Rafael, e tem outros colegas excelentes no Brasil como um todo, mas o importante é que você saiba quem você está procurando, que você pesquise quem é que vai te dar esse atendimento e entenda que hoje a gente tem uma série de tratamentos possíveis e que muito provavelmente a gente vai ter condição de te ajudar da melhor maneira, não é isso? Excelente, Rafa. E como que a turma aí te encontra aí nas redes sociais? Bom, Instagram é @Dr. Rafael Ambar, né? dr.rafaelambar, site rafaelambar.com.br. A gente tem o nosso canal do YouTube, Dr. Rafael Ambar, que ainda está relativamente no início, mas que nós estamos subindo muito vídeo, estamos produzindo rápido. E consultório em São Paulo, só colocar no Google que também acha a gente super fácil. Muito bom, Rafa. Mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto nessa lida da andrologia. Foi um prazer estar aqui contigo e com certeza as pessoas vão ficar muito satisfeitas com aquilo que a gente bateu um papo aqui. Maravilha. Fechou? Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast, do meu podcast, o Pode Ser. Hoje com a participação do nosso grande amigo e grande profissional, Dr. Rafael Ambar. Falamos muito aí da medicina sexual e da infertilidade e com certeza esse recado foi para você que está enfrentando problemas como esse. Então eu espero que você continue conosco nos próximos episódios que a gente vai ter. Se você ainda não é um seguidor da nossa página, siga nossa página no Instagram, no YouTube, no Spotify. Dá a sua curtida aqui, manda um aviãozinho aí para outro colega que com certeza você sabe que ele tem um problema como esse, mas ele tem vergonha de ir até o médico, então esse episódio vai ser para você. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e eu vejo você no próximo episódio do podcast Pode Ser.